tarde, estamos de volta. Com a propagação alarmante do novo coronavírus em escala mundial, as expectativas de crescimento mais acelerado no Brasil e no mundo vigoravam no final de 2019, mas foram extintas e substituídas por um cenário extremamente adverso em 2020. E agora para 2021, para falar sobre o mundo que se apresenta diante de um novo ciclo de crescimento e os fatores que convergem para um cenário otimista, estamos online com um convidado muito especial, Walter Maciel Neto, CEO da AZQuest. E aqui comigo no palco temos Bruno Hora, cofundador da Invest Smart, que vai conduzir esse bate-papo. Boa tarde, Walter, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Queria agradecer a Invest Smart, ao Bruno, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Excelente. Bruno, com você. Bia Moraes, senhoras e senhores, muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Walter, muito obrigado, é sempre um prazer vê-lo, mesmo que de longe, tá? Já fico, antes de começar, já deixo o convite para quando isso acabar, você vir aqui ao Rio de Janeiro, conhecer o nosso escritório, para a gente tomar um café aí. Quem não sabe, o Walter é o maior flamenguista da Faria Lima. Tem muita gente que vai discordar, mas eu tenho certeza. Certeza que é o maior flamenguista do Condado. Walter, obrigado demais, tá, pela presença. A AZQuest, com certeza, desde que a gente começou, tem sido um parceiro incrível, tá, e é sempre um prazer tê-lo aqui. Antes da gente falar de ciclo econômico, crescimento, otimismo, eu preparei uma pauta bem legal para esse papo, e eu gostei muito que esse assunto vai ser debatido com você, que eu sei que você é uma pessoa otimista igual a mim. Se apresenta um pouquinho para a galera que está assistindo, para a galera que tá online ali, fala um pouco de você e se puder falar um pouquinho também da AZQuest, obviamente, que as histórias se misturam, será um prazer. De novo, muito bem-vindo, Walter. Bom, primeiro, Bruno, mais uma vez, né, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Vocês também têm sido um grande parceiro nosso ao longo dos anos e a confiança que vocês depositam na nossa empresa, na nossa gestão, nos deixa muito honrados. Eu gosto dessa... Já fizemos aí o preâmbulo do otimismo, né? Eu acho que apesar de todos os riscos e de um 2020 muito difícil, nós estamos aí de verdade com um cenário aí que apresenta muitas oportunidades para os investidores a longo prazo. Por isso, acho tão importante debater o assunto nesse momento. Rapidamente me apresentando, como você falou, eu sou carioca, economista formado na PUC do Rio de Janeiro, estou em São Paulo desde 91, então já são aí 30 anos de carreira, né, no mercado financeiro. Iniciei minha carreira no Banco Safra, depois na mesa proprietária, depois fui para o Banco Garantia, que foi adquirido pelo Credit Suisse em 98. Fiquei no Garantia Credit Suisse quase 10 anos e desde 2006 sou sócio da Quest Investimentos, hoje a AZQuest. Nós somos uma empresa com 18 bilhões de reais sob gestão, esses 18 bilhões espalhados em várias estratégias diferentes, renda variável, onde nós temos fundos de ações livre, fundos de ações long short, multimercado long short com pouca correlação com a bolsa, fundos de ações small mid caps, fundos long biased. Temos também a estratégia macro e renda fixa, uma estratégia de crédito high grade e, por fim, a estratégia de arbitragem, que fazem financiamento e cash and carry. Eu acho que a vantagem de ter uma empresa com essa diversidade de estratégias é que a gente precisa ter uma equipe com expertise que são complementares e isso ajuda bastante na construção e na elaboração do cenário, porque tem aí especialistas olhando para ativos diferentes o tempo todo. Excelente, Walter. Muito obrigado. Além disso... Desculpa, continua. Perdão. Não, só para terminar, além disso, nós temos também a oportunidade, né, de fazer parte do Grupo Azimuth. Nós somos aqui a AZQuest, uma empresa totalmente independente, mas nós temos um sócio internacional, que é uma outra empresa de gestão independente, a Azimuth,
que tem hoje quase 500 bilhões de reais sob gestão no mundo. Então, ter essa oportunidade de troca de percepção com as equipes da Azimuth em 18 países ajuda também muito na elaboração do cenário, no mapeamento de oportunidades e também de riscos, né, que se encontram no cenário global. Excelente, Walter. O que eu ia comentar é que a gente comentou justamente esses dois pontos. Primeiro, a pluralidade de fundos da ZQuest, que tem realmente ali todas as estratégias, e depois é essa troca que vocês têm por ter um sócio global ali para poder trocar expertise. Caso da Azimuth, está lá na Expert do ano passado, que a gente bateu aquele papo, eu, você e o Thiago Salomão do Stock Pickers. Está inclusive no YouTube, quem quiser assistir depois que a gente acabar aqui lá para a noite, dá um Google lá que aparece. Excelente, Walter, muito obrigado. O que eu pensei para hoje, tá? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Já entrevistei aqui talvez ali umas 10 ou 15 pessoas, mas dessa vez eu queria mudar a dinâmica do nosso debate. Já que a gente vai falar de otimismo e de ciclo, eu separei aqui uns 12 a 15 tópicos que deveriam ser motivos para a gente estar ou otimista, ou pessimista, ou neutro. E aí o nosso jogo vai ser assim. Eu vou falar o tema, aí você me diz se você está pessimista, otimista ou neutro sobre esse tópico, e depois você dá um motivo e eu falo também. Eu jogo você no fogo, mas eu pulo no fogo junto. Então a ideia é que a gente faça ali um debate sobre vários tópicos que podem ser ou são indicadores do otimismo. É óbvio que a gente não pode deixar de falar que a gente viveu e vive a pior crise de saúde da nossa geração, um momento tristíssimo que a gente tem nunca, assim, a nossa geração, nem a dos meus pais, dos meus avós, ninguém nunca viveu nada parecido com isso, é tristíssimo, a gente espera que acabe, a vacina, inclusive, é um dos tópicos que eu vou perguntar para você, o que você acha, se é otimista, pessimista ou neutro. Hoje a gente vai falar muito de macroeconomia, mercado financeiro, etc., mas a gente não pode nunca esquecer que a gente está passando por uma das crises de saúde mais graves da história da humanidade, e isso é preocupante e importante da gente falar. Vamos lá, o ciclo econômico, tá para dar uma explanação para quem está assistindo, o ciclo econômico ele tem várias fases. Então, falando de economia agora, sempre que a gente está no meio da crise, ela parece a pior crise do universo até ela passar. A pior crise é sempre a crise que a gente está passando. E os ciclos normalmente têm 4 estágios, né? Tem ali a fase de recuperação, que talvez seja até o motivo desse debate, que a gente está enxergando ali o início da fase de recuperação. Depois da recuperação vem a prosperidade, que é, recuperamos, agora está tudo bem. Depois da prosperidade vem a estagnação, e depois volta a recessão, ou seja, os ciclos econômicos ali é um exercício que os economistas fazem, e eles sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Então, acho que a gente está ali numa fase de recuperação. Mas vamos lá para o nosso jogo. Eu vou dizer um tópico, e aí você me diz se você está otimista, pessimista ou neutro sobre aquele tópico e por quê. E eu já vou começar pelo que eu comentei, a vacina. Bom, eu acho que a vacina é um dado, né? Nós aqui no Brasil, particularmente, estamos sofrendo pela desorganização, pela falta de planejamento, mas eu acho também que a gente está num ponto em que as informações hoje são as piores possíveis. Eu acho que o cenário vai clarear bastante daqui para frente. O Brasil é um país muito grande, com uma população grande, com um poder econômico grande, nós não somos mais um país pobre, e apesar da desorganização e da falta de planejamento, a vacina virá. Então, a gente já está vendo exemplos no resto do mundo, como, por exemplo, destaques são Israel e Estados Unidos, onde a população já começou a ser vacinada mais rapidamente e os resultados já estão aparecendo com uma redução dos casos de internação. O Brasil, em relação a outros países emergentes, tem um histórico de campanhas de vacinação invejável e com instituições como a Fiocruz, que tem já um track record muito robusto nesse sentido.
Então, no momento em que essa desorganização pegou diretamente na popularidade presidencial, o assunto deixou de ser um assunto subjetivo e ideológico e passou a ser um problema prático e objetivo. E isso, para mim, é um sinal claro de que a reação virá e virá de maneira mais forte. Já está entendido, é como criança. Se você colocar o dedo na tomada, vai tomar choque. Então, você não vai colocar o dedo de novo. O governo deu pouca importância a se antecipar, mas agora vai dar muita importância a fazer acordos e tentar remediar o problema da melhor forma possível. Então, o que a vacina significa? Ela significa um limite para o problema. Tendo esse limite, as perspectivas dos agentes mudam. A vacina é a solução. Excelente, excelente, Walter. Eu compartilho da sua opinião e eu vou até pegar um gancho com o que você comentou sobre Israel. Então, a minha opinião sobre vacina é: estou otimista, obviamente, por a gente ter começado a vacinar, e o meu otimismo vem justamente de países como Israel, que a gente sabe que o Brasil, no final das contas, é um continente, né? Não dá nem para considerar ele um país. Então, quando a gente vê Israel, que é um país demograficamente muito menor, tem muito menos gente que a gente começa a ver que, em Israel ele já tem um percentual da população vacinado maior que o nosso, porque lá é mais fácil, porque tem mais gente. E lá a gente já vê a desocupação de leitos, a diminuição da mortalidade. Então eu estou, sim, otimista com a vacina, porém, estive pessimista por um momento por toda a politicagem que teve em torno da vacina, sem fazer nenhum juízo de partido ou nada, mas porque quiseram colocar um carimbo político na vacina. Isso ali me assustou, mas agora eu concordo com você, é a teoria da criança no dedo da tomada. Então estou sim otimista com a vacina. Próximo tópico. Só um ponto, rapidamente, Bruno. Por favor. Essa disputa política em torno da vacina e querer ficar com os méritos por trazer a vacina acabou sendo prejudicial a todos os lados. Eu acho que é só você ver a reação popular. De um lado, né, a popularidade presidencial foi afetada não por esse bate-boca, mas pela falta de notícias, né, de que o governo traria as doses esperadas, mas, ao mesmo tempo, a postura de um ou outro membro de governo estadual, de querer ser o dono da solução, também acabou pegando mal, porque as pessoas percebem que você está querendo se beneficiar politicamente de algo que, no final, deveria ser uma preocupação com o bem-estar público. Então, esse bate-boca, todo mundo sai perdendo, e eu acho, sinceramente, que os políticos são inteligentes, eles acabam aprendendo. Excelente, muito bem observado, Walter, muito obrigado. Vamos para o próximo. 3 milhões de CPFs na Bolsa. Otimismo, neutro ou pessimista, e por quê? Previsível. É um país que sempre teve juros de 15% a 20% reais, não nominais, reais. Quer dizer, eu tenho 52 anos, 30 anos de mercado financeiro. Até 2 anos atrás, nunca tinha visto juros de um dígito. Não é 2%, é juros a 9%. Teve uma experiência rápida ali no governo Dilma, só que o juro foi imposto a um dígito, mesmo com o mercado achando que a inflação era para cima. Então, ele é sustentável. Um país que sempre teve juros nesse patamar e agora se prepara para ter juros de um dígito por muito tempo, tem que ter uma transferência gigante de recursos que antigamente financiavam a dívida pública para ativos de risco. Então, 3 milhões de CPFs é muito pouco. Nós estamos só no começo. Quando a gente olha, eu vou misturar os assuntos, mas para o contexto global, as pessoas falam, os juros aqui estão muito baixos, mas isso é igual nos Estados Unidos e na Europa. A única diferença, nos Estados Unidos, há 70 anos atrás, o cidadão de classe média tinha 60% dos recursos em bolsa. E no Brasil de 2020, o brasileiro ainda tem 70% dos recursos ou mais em renda fixa. Então tem um enorme desequilíbrio. Eu acho que a gente viu só a pontinha do iceberg. O futuro do mercado de capitais é brilhante e nós estamos passando por um início de uma grande transformação.
Então, eu acho que se daqui a uns 5, 6 anos, olhar para trás, a gente vai ver a importância desse momento, que é um momento que está tirando dinheiro que antes apenas financiava a dívida pública a taxas altíssimas e passou a ser um dinheiro que vai estar disponível para empreendedores através de dívida ou mesmo da emissão de ações. Excelente, excelente, Walter. Deixa eu só relembrar para o pessoal que está entrando durante. O que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando alguns tópicos para debater, que são talvez os motivos do otimismo na área econômica, que fazem acreditar que a gente já está entrando na fase de recuperação e saindo da fase de recessão. Tá, então, falamos sobre vacina e agora estamos falando dos 3 milhões de CPF na Bolsa. O Walter falou muito bem, um efeito dos juros baixos e da previsão que os juros vai continuar e o dígito vai continuar baixo, faz com que o patrimônio das pessoas saiam da renda fixa, que você vai ver dando ali 2% ao ano, 3% ao ano, enfim. Ainda mais o brasileiro, que tem aquele, né, ficou na cabeça com 1% ao mês que ele teve há muitos anos atrás. Saber que isso não vai voltar, provavelmente, faz com que abra o leque de opções e a Bolsa acaba sendo uma das opções principais. Tem uma coisa interessante que o pessoal não sabe quando o dinheiro vai para a Bolsa. As pessoas ficam achando que é especulação, etc. Enfim, o interessante é que a gente vai falar sobre IPO. Um dos tópicos vai ser essa nova onda de IPOs. Quando uma empresa vai para a Bolsa, faz um IPO e recebe dinheiro, ou seja, pessoas que estão na Bolsa investem, compram aquela ação, essa empresa normalmente ela expande, ela gera mais empregos. Lançar ações, quando uma empresa lança ações, ela está se capitalizando para investir no negócio dela. Então, existe um reflexo grande na economia real, né, que normalmente, principalmente quem é leigo, acha que o dinheiro está na Bolsa ali, é cassino, etc. E não está muito longe, muito distante de ser isso. Mas, para mim, 3 milhões de CPFs na Bolsa é otimismo, é excelente, a gente não se preocupar mais tanto, igual a gente que já tem mais tempo de mercado. Eu não tenho 30, mas já tenho mais de 10. Ficava sempre preocupado se o gringo quer comprar o Brasil, se o gringo não quer comprar o Brasil. Agora deixa que os CPFs e os institucionais fazem o dever de casa aí, vindo ou não vindo o estrangeiro. Estou, sim, muito otimista com os 3 milhões de CPFs na Bolsa. A única coisa que me preocupa é que hoje, principalmente a gente está aqui no varejo, a Investmart, a gente atende muito cliente de pessoa física, que rede social, enfim, as pessoas começa a aparecer um monte de gente pintando a grama muito verde. Então, para os próximos milhões de pessoas que vão entrar na Bolsa, façam o dever de casa, estudem, aprendam, transformem o processo de decisão de entrar na Bolsa igual o processo de decisão que você faz quando você vai comprar uma casa ou um carro, que você testa, você vê se o bairro é bom, você vê se a vizinhança é boa. Faça o dever de casa ali, não vá muito na euforia, vá aprendendo e investindo para quando errar, e se errar com um pouco. Bem, vamos lá. Então, falamos de vacina, falamos de 3 milhões de CPFs na Bolsa. Vamos pular para um que já está um pouco correlacionado. Estamos revivendo 2007, a chuva de IPOs. 2020, batemos recorde de volume financeiro em ofertas públicas de ações, que são ações de empresas que não estavam na Bolsa e agora estão entrando na Bolsa. IPOs, otimismo, pessimismo, receoso. Como você está com essa nova onda de IPOs? Como o pessoal do time de Equity Research aí da ZQuest vê isso aí? Otimista. Se tem um ponto a fazer é que os IPOs no Brasil têm sido precificados de forma que quem entra no lançamento não está tendo ganhos tão grandes como, por exemplo, nos Estados Unidos. Só que isso é um simples reflexo que você tem muito mais demanda do que oferta. Tem muito mais gente querendo comprar ações do que vender. Então, as ofertas saem já a um valuation mais esticado. Correlacionado totalmente com a pergunta anterior, como você falou, tem uma definição nos livros de economia do processo de crowding out, né? É quando o governo se endivida e toma todos os recursos disponíveis da economia. Isso foi verdade desde a Constituição de 88,
O governo brasileiro veio aumentando gastos e achando que gasto do governo, que existia dinheiro público. Não existe dinheiro público. O que existe é a arrecadação via impostos. Então, o entendimento de que nós chegamos num teto e que o governo não pode mais expandir seus gastos. Outro dia, o presidente da República disse que o país estava quebrado e houve uma grande reação negativa. É constatação de um fato, né, que todos sabem. O governo chegou num nível de dívida pública que parece ser limite para um país como o Brasil. Então, o que hoje se discute, na verdade, é uma redução do tamanho do Estado. E todo esse processo, e o Brasil, dentro de um contexto global, olhando para juros baixos a longo prazo, a gente vai ter uma transferência cada vez maior de recursos que antes estavam aplicados em títulos públicos, em dívida do governo, e esse recurso está sendo transferido para a mão de empresários, como você falou. O que tem que se levar em conta é que esses empresários sabem usar o dinheiro muito melhor do que o governo. Então, vai ter um choque de produtividade na economia brasileira. Você está tirando um dinheiro que era mal alocado e colocando dinheiro na mão de gente que sabe fazer, sabe gerar riqueza. E isso vai trazer prosperidade para todos. Excelente, Walter. Muito obrigado. IPOs, sim. Eu estou otimista, tá? Acho que faz parte do processo de recuperação, de crescimento econômico, do nova etapa do nosso ciclo de crescimento. E concordo muito com você, aí fica a dica para os 3 milhões de CPFs. Ações, empresas novas estão indo à bolsa e é importante fazer o dever de casa, entender o preço, entender a oferta e demanda, etc. Vão ter vários, tem mais de 70 empresas, se eu não me engano, que estão querendo lançar ações na bolsa nesse ano e no próximo. Ano passado teve bastante também, tem um monte de cara nova na bolsa, sensacional. Estou otimista, mas é legal deixar esse recado para o investidor, para ficar de olho, para fazer o dever de casa, procurar gente que entende e por aí vai. Sim, estar otimista não quer que tudo que você compre vai te dar lucro. Pode ser que você entre em IPOs que te deem grande prejuízo. A gente tem uma equipe de 30 pessoas na gestão e um grupo de gestores e analistas de renda variável que está lá diariamente olhando para as empresas que estão entrando no mercado de IPOs, mas também para as empresas que já estão disponíveis no mercado. Muitas vezes você tem um IPO que precifica um entrante muito mais caro do que uma empresa que pode estar melhor preparada e que já está listada na Bolsa. Então, uma maneira de evitar esse risco é você delegar um pedaço do seu patrimônio para profissionais como nós, que vão estar cuidando do seu dinheiro para você. Excelente, excelente. Para saber se o preço está certo, se o preço está errado, se o valuation está esticado, se o valuation está barato. É um dever difícil de fazer, é um dever, como você falou muito bem, vocês têm 30 pessoas numa área de análise, 30 pessoas dedicadas a analisar o mercado de ações e as empresas para ajudar nessa tomada de decisão. Então, é importantíssimo que o investidor tenha ciência que, quando ele investe no fundo de ações da AsiaQuest, tem 30 pessoas ali para olhar as ações que o fundo vai comprar e as ações que ele vai, que consequentemente, o patrimônio dele vai estar investido. Muito bom. Vamos manter Brasil, depois a gente vai passeando aí, viajando. Estímulos fiscais Brasil. Essa é difícil. Estímulos fiscais no Brasil. Dá um pouquinho da sua visão, se você... talvez ali 2020 você estava otimista, pessimista ou neutro, e 2021 você está otimista, pessimista ou neutro. A gente conversou, né, depois da eclosão do Covid, e algumas coisas que nós conversamos, né, é legal que está tudo gravado, é bacana olhar para trás, e aconteceram, né, que várias das recuperações de pandemias na história foram em V, que o mundo, em 2008, quando veio aquela crise, não sabia o que fazer. Ninguém tinha um mapa e ninguém tinha o diagnóstico. Então, quando o governo americano resolveu encharcar o mundo de liquidez, colocar muito dinheiro na economia americana, e foi copiado pelo Japão, pela Europa, e depois resgatou empresas como Ford, GM, tinha muita gente dizendo que o que iria acontecer era uma hiperinflação global, né? E também que se daria um precedente moral, um moral hazard,
ruim por salvar empresas, né? O que fica de lição? Que empresas ruins têm que quebrar, mas empresas boas que estão sendo afetadas por uma crise muito aguda têm que ser resgatadas para preservar empregos e que essas empresas boas se recuperam. O governo americano vendeu todas as empresas que comprou a partir de 2008 com bastante lucro, né? E o mundo não teve hiperinflação, pelo contrário, a gente começou 2020, 12 anos depois da crise financeira de 2008, com o mundo crescendo pouco e com taxas de juros e de inflação mais baixas da história moderna. Então, qual foi a vantagem? Quando veio o Covid, que era inesperado, né, ninguém teve dúvida do que fazer, como em 2008. Não teve que ter uma quebra da Lehman Brothers, né, para que os governos tomassem iniciativa. Já se tinha um manual de como lidar com a crise. Eu vou contextualizar o Brasil depois, primeiro olhando aqui para o mundo. Todo mundo já sabia que tinha que colocar dinheiro nas economias para poder minimizar o impacto da pandemia e também para impedir uma quebradeira das empresas e da falta de liquidez nos mercados. O Brasil, nesse contexto, vinha de uma recém-aprovada reforma da Previdência que resolvia um problema fiscal criado nos anos Dilma, né, por uma política econômica equivocada. O Covid nos pegou no momento em que a gente tinha acabado de arrumar a casa e obrigou o Brasil, que tem uma grande parcela da população na economia informal, portanto, sem nenhuma proteção social, obrigou o governo a ajudar essas pessoas a não passar fome, né? Desemprego, fome, sofrendo com a crise. É até uma questão de cuidar do próximo. Então, o governo brasileiro foi muito rápido e eficiente, mas, em compensação, levou a nossa dívida pública para um patamar muito mais alto. No entanto, quando se fala do Brasil, eu sempre gosto de falar, e usei isso há quase um ano atrás, quando conversamos, que é a corridinha dos cavalos do Fantástico, ali no fim de semana. Não é você sozinho, é você relativo aos outros. Todos os países ocidentais elevaram seu endividamento. O Brasil é mais um. E você ter elevado o endividamento num momento em que o mundo não está crescendo aceleradamente, em que as taxas de juros são muito baixas, não é tão problemático assim. Desde que você coloque um limite a esse endividamento. Então, assim, nós que estamos já há mais tempo no mercado, que já vimos discussão sobre calote da dívida externa, controle de capitais, congelamento de poupança, congelamento de preços, banda diagonal endógena, a gente vê hoje um debate de muito mais qualidade no governo, que é talvez dar mais uma ajudinha emergencial, mas sem comprometer o brilhante teto de gastos que foi implementado no governo Temer, né? Então, de verdade, eu acho que essa preocupação com dominância fiscal, eu acho histérica, né? Eu acho que a gente tem um governo hoje com uma política econômica muito mais responsável e adequada e que, se a gente não fizer grandes besteiras, a gente começa a ter uma queda ao longo do tempo, trazendo em 4 ou 5 anos a dívida para padrões bem mais aceitáveis. Excelente, Walter. Muito obrigado. Eu vou pegar um gancho no... Você me ouviu bem? Não, gente, daqui eu vi perfeitamente. O vídeo deu uma travada de segundos, mas o áudio manteve redondo e agora está direitinho. Estímulos fiscais. E eu queria pegar um gancho na sua resposta, porque você falou muito bem. A injeção de dinheiro nas economias globais e na economia brasileira, ela foi necessária e o mundo todo foi ágil, porque eles já sabiam o que eles tinham que fazer, afinal, aprenderam em 2008. E, falando em Brasil, a injeção de dinheiro na economia era necessária e a criação do auxílio era mais necessária ainda, e foi uma decisão, na minha opinião, obviamente, acertadíssima do governo, e ainda mais se a gente conseguisse manobrar isso dentro do teto dos gastos, que foi o que aconteceu, e que é inclusive outro tópico
que é Câmara e Senado, que a gente vai falar lá na frente, que é o que talvez se debata aí sobre política e economia hoje. Então, Posso fazer uma curta observação? Por favor. O Larry Summers, né, que foi secretário do Tesouro americano, foi presidente de Harvard e é um dos caras mais brilhantes, né, uma das cabeças mais brilhantes do mundo, falou depois de 2008 do novo normal, né? E ao que se esperava, que era essa injeção de liquidez trazer hiperinflação, na verdade é o contrário. Quando você coloca muita liquidez na economia, você reduz a velocidade de circulação da moeda. Então, quando as pessoas têm muito dúvida em relação ao futuro, eu gosto de colocar um paralelo. Em 2008, nós enchemos o mundo de liquidez. 12 anos depois, no começo de 2020, o mundo crescia pouco, com juros muito baixos, inflação mais baixa ainda na zona do euro, juros negativos, né? E a gente viu entre 2008 e 2020 um descompasso. Esses juros tão baixos geraram uma grande procura pelos ativos de risco. Então, o que a gente gosta de dizer, Wall Street se valorizou muito mais do que Main Street, que é a economia real, né? Dessa vez, em 2020, nós colocamos estímulos 7 a 8 vezes maiores do que em 2008. Einstein definia loucura como repetir o mesmo experimento e esperar resultados diferentes. Quando você faz o mesmo experimento, os resultados serão iguais. Então, quem tem dúvida em relação aos próximos anos, o que se deve esperar é que a economia cresça lentamente, porque a gente vendeu o futuro, se endividou para salvar o presente, e que o mundo vá crescer com taxas de inflação baixas e que esse excesso de liquidez provoque uma grande valorização dos ativos reais. Perfeito, Walter. Não, é bem colocado, desde a fala do Larry Summers até um pouco disso, da Wall Street ou Main Street, funcionou. A inflação não veio em 2008, não veio agora, globalmente falando, e a fórmula acabou funcionando. Minha opinião sobre os estímulos fiscais é um pouco disso. O auxílio era necessário, precisava ser ágil, precisa continuar, na minha opinião, e o desafio é encontrar uma forma fiscalmente responsável de a gente terminar essa transição para volta à normalidade. Excelente. Eu vou sair um pouquinho do Brasil, mas depois eu volto para pegar os seus comentários sobre presidência de Câmara e Senado. Vamos de Light Blue Wave. Joe Biden e democratas no Senado, democratas na Câmara, na presidência. Você está otimista, pessimista ou neutro sobre a onda azul? Otimista, porque eu acho que é uma onda azul, mas uma onda azul contida, né? A verdade é que, se não tivesse tido Covid, provavelmente o Trump teria ganho essas eleições de lavada, com grande margem, né? A economia americana vinha se recuperando fortemente, especialmente empregos, né, em março, e aí o Covid pegou todo mundo de surpresa, e o governo americano também titubeou em relação ao Covid, e o Trump tem uma personalidade muito belicosa, né? Então, o que nos surpreendeu foi que o voto republicano foi muito mais forte do que o esperado. E você tem um Senado que, apesar de maioria democrata, é um Senado absolutamente dividido. Então, isso deve conter os ímpetos democratas de um grande aumento de taxação, de um intervencionismo mais agressivo em setores como óleo, gás e mesmo tecnologia. Então, a gente sai ganhando. A gente passa a ter um mundo em que os Estados Unidos voltam a ser o good cop, quer dizer, aquele líder que usa o poder não de forma ameaçadora, mas para trazer mais ordem e coordenação global. Nos Estados Unidos, em que naturalmente você vai ter um realinhamento ideológico muito forte com a Europa e colocando, sim, limites à China no sentido de promover boas práticas, respeito à propriedade intelectual, redução de tensões no Mar do Sul e do Leste da China.
E eu acho que certamente um mundo muito mais business friendly, muito mais pró-comércio. E essa redução de atrito, de volatilidade, essa maior coordenação, são muito positivas para o crescimento global. Então, isso associado a esse cenário de juros baixos, é um cenário muito agressivamente positivo para o Brasil, né? Excelente, Walter. E exatamente no ponto que eu ia usar como meu argumento. Eu, quando penso na onda azul, eu sou um neutro com viés otimista. E o que me deixa com esse viés otimista é justamente isso que você comentou, de ter um mundo mais business friendly, um mundo de volta ali talvez mais harmônico, de negócios acontecendo com mais fluidez entre países, etc. Essa é a minha veia otimista da minha posição neutro / com viés otimista da onda azul. Mas então, já que a gente falou do lado de cá, vamos falar do lado de lá. Então, a gente tem aqui a onda azul, a gente tinha uma trade war, que a gente está acompanhando agora o que vai acontecer. China, otimismo, pessimismo ou neutro? A curto, médio prazo, otimista, né? A longo prazo tem sempre aquela dúvida da sustentabilidade do regime totalitário. É só olhar os problemas ali com os bilionários, com a liberdade que os business podem ter, mas é um fato que a gente é obrigado a admitir e parabenizar que a China conseguiu promover a maior transferência de pessoas da pobreza, né, para a prosperidade econômica da história. E lá nos anos 80, quando Deng Xiaoping foi questionado, mas você está guinando para o capitalismo, e ele disse, olha, não importa a cor do gato, desde que ele mate o rato, né? E desde então, a China conduziu um projeto, né, de mudar, de se transformar para o capitalismo invejável. A China, esse ano, conseguiu, primeiro, claro que com a ajuda de um regime totalitário, nós talvez não gostaríamos de morar lá, mas ela conseguiu, sim, controlar a doença com uma eficiência impressionante, usou poucos recursos públicos para ajudar a economia, mais na parte de infraestrutura, mas preocupada até com o shadow banking, não encharcou a economia de liquidez e, por isso, vai ter crescimento positivo em 2020, teve, e deve ter um crescimento perto de 7,5% esse ano. Isso associado ao crescimento econômico da vizinha Índia, que também tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e a Índia agora passa aquela barreira dos $2.000 de renda per capita, a gente pode estar entrando num novo ciclo de commodities. E essa é uma questão que tem que ser investigada de perto pelo Brasil, porque tem um impacto muito positivo para a gente. Essa onda de commodities parece ser uma onda muito mais centrada em alimentos do que a outra, que era mais em minério e aço. E isso pode ter uma externalidade positiva para a economia brasileira a longo prazo. E juntando as questões, mas as coisas estão correlacionadas, quando a gente pensa na economia brasileira a longo prazo, a gente tem que pensar sempre em termos de troca, que é o preço dos ativos brasileiros traduzido pelo câmbio em relação aos ativos globais. E eu vejo hoje o Brasil, talvez com os melhores termos de troca da história recente, desde 2002, 2003. Isso é sinal, né, de que a gente pode estar entrando num cenário muito construtivo aí de médio prazo. Excelente, excelente, Walter. Quando eu penso em China, o meu otimismo com a China, é porque a China tem esse negócio engraçado de que a gente não consegue compreender muito o que acontece da porta para dentro. Tá? A gente vê resultados e sem entender, sem saber direito do processo. O meu otimismo com a China, ele está diretamente ligado com o que você comentou das commodities. Então, meu otimismo é um otimismo de brasileiro. Eu sei que quando a renda per capita na China aumenta e o chinês
passa a comer melhor, a China precisa comprar mais grãos, mais soja, mais milho do Brasil. Né? A gente já sabe que a China é o maior comprador de minério e que compra, assim, nós como países de produtores, exportadores de commodities, petróleo, açúcar, enfim, soja, o que for, é bom para a gente, países que são grandes compradores de commodities, crescendo. Então, o meu otimismo está muito pautado nisso que, no que o Brasil vai surfar se a China continuar prosperando. Então, eu concordo muito com o que você falou dali de... Tem um negócio aqui legal para te contar. Vai lá. Primeiro, eu concordo muito com essa visão que você colocou, eu acho que ela é central, mas a outra coisa é que a economia chinesa hoje fez um movimento desde 2008, quando ela entendeu que os Estados Unidos não poderiam continuar consumindo em relação ao PIB na mesma proporção que vieram consumindo entre os anos 80 e 2008. Então, aquilo é um transatlântico na economia chinesa, segunda maior economia do mundo. Olhando para país, né, como bloco, Estados Unidos, Europa e depois China. Mas a China fez, de 2008 para cá, uma mudança gradual e muito bem construída de uma economia dependente de exportação para uma economia que foi cada vez mais ficando dependente do consumo interno. E essa mudança agora está chegando à plena maturidade. Então, nós achamos que era momento de trazer aqui para os nossos parceiros um fundo de China. Assim como a Azimut tem uma parceria com a ZQuest no Brasil, ela tem uma parceria em que ela tem 50% de uma gestora na China, em Xangai e em Hong Kong. Então, nós temos uma equipe local de mais de 10 pessoas cuidando do fundo de China. São pessoas, por exemplo, o CEO da Azimut China, o Stefano Chow, ele estudou 11 anos em Milão, depois fez faculdade nos Estados Unidos, é um cara 100% chinês, mas que entende o que a gente se preocupa e os nossos valores. E ele e a equipe dele estão lá diariamente, primeiro, são sócios da empresa, skin in the game, e estão lá cuidando, né, de verificar se as empresas que estão no fundo têm os melhores padrões de governança, coisas que nós daqui de longe jamais poderíamos fazer. Então, qual que é a coisa bacana? A gente está trazendo para cá um fundo que tem mais de 600 milhões de euros sob gestão, que nos últimos 2 anos deu 2 vezes o retorno do índice chinês líquido de todas as taxas e que é tocado por uma equipe independente em Xangai. Então, eu acho que isso é uma oportunidade muito grande para a gente diversificar portfólio numa região em que pouca gente tem exposição. E você tem histórias na China fabulosas, tanto da parte de vista, do ponto de vista industrial, como na parte de serviços, e especialmente em tecnologia, onde as empresas trabalham com múltiplos muito mais baixos do que nos Estados Unidos. Então, você se surpreende. Tem o caso de uma empresa que tem 300 milhões de deliveries por ano. Então, os caras estão na fronteira da tecnologia, mas com um desconto de múltiplo muito grande. Eu acho que vale a pena dar uma investigada, eu acho que é uma coisa única aí que a gente está trazendo. Excelente, excelente. 300 milhões de deliveries por ano. Sabe uma coisa que eu até gravei um vídeo sobre isso em novembro? 11/11 é o dia do solteiro na China, né? Que é mais um feriado de consumo que eles têm lá. Nesse dia, o e-commerce chinês vende mais que o e-commerce brasileiro no ano todo. Assim, realmente, tudo que é escalável na China toma uma proporção absurda. 300 milhões de deliveries é muito delivery. Muito Só legal. Que é por dia, tá? Eu errei. É por dia. Por dia? Tem 250 milhões de brasileiros. Então, toda essa empresa, ela entrega comida para um Brasil por dia, mano. Nossa. É isso aí. Bizarro. Inclusive, muitas casas hoje na China estão sendo construídas sem cozinha, só com uma cozinha funcional. O chinês, principalmente que mora na região urbana, se acostumou a terceirizar totalmente serviços, inclusive alimentação. Nossa, é impressionante. Não tinha essa informação, vou inclusive pesquisar depois para entender, mas excelente essa informação que vocês estão trazendo para a ZQuest, um hedge fund chinês tocado por uma equipe lá de Xangai, Hong Kong, enfim.
Excelente, muito bom saber. Vou chamar mais uma para debate, voltando para o Brasil, que a gente está chegando aqui no finalzinho. Eleições, eu ia falar uma por uma, mas não vou falar de todas elas. Eleições do presidente da Câmara, presidente do Senado e 2022. Eu não vou nem falar se é otimista, pessimista ou neutro, porque essa é difícil de cravar. Mas dá a sua visão sobre essas eleições, essa grande dança das cadeiras que a gente vai ter nesses próximos 2 anos. Eu acho... Travou? Vê se ele volta. Enquanto ele volta, eu vou dar... Então, vou inverter a ordem aqui. Eu vou dar minha opinião sobre eleições e depois ele dá a dele. Depois das eleições eu tinha um tópico que eu queria muito falar com ele, que era perguntar sobre se ele está otimista, pessimista ou neutro com o Flamengo, que é o time dele. Eu sou vascaíno, depois eu vou dar a minha. Mas enquanto isso eu vou comentando, eu tenho aqui mais uns 8 tópicos para a gente falar. Enquanto ele não chega, eu vou dando a minha. Quando a gente tem uma agenda muito difícil para passar, tanto na parte de social, quanto na parte de reformas, a cadeira da presidência da Câmara e a cadeira da presidência do Senado são cadeiras que hoje têm muita relevância no que vai acontecer com o Brasil. Obviamente, tem muita politicagem envolvida. Dessa vez, especialmente, tem no universo tão polarizado como no Brasil, tão polarizado, nunca teve tão polarizado. A gente tem até alguns cases engraçados de pessoas que se degladiavam nas redes sociais, hoje em dia se apoiando, de candidatos que historicamente brigavam e que hoje se apoiam, tudo em troca de cadeira, tudo em troca de política, de politicagem, etc. Então, presidência da Câmara e presidência do Senado são coisas importantíssimas, é uma agenda próxima, tá? É uma agenda para esse mês e o próximo aí, e eu sou neutro, mas eu gostaria muito que entrassem pessoas com poder de articulação para que emendas saiam, para que reformas andem e que tudo que gere emprego e que acelere a nossa vacinação e a nossa passagem pela pandemia. Tá? Isso é Câmara e Senado. Presidência é uma coisa mais complexa, né? A gente vai ter eleição presidencial. A preocupação com a eleição presidencial é que, historicamente, tá? E aí com qualquer presidente, se ele joga ele na tela, qualquer coisa aí que eu vou falando aqui, se deixar eu falo. Eu me antecipei aqui, tá, Walter? Eu estou dando a minha opinião, aí depois eu pergunto a sua. Eu estou terminando. Eleição presidencial, olha essa minha preocupação relevante. Normalmente, quando o presidente está ali no penúltimo e no último ano, ele já está muito focado em reeleição, né? Então, normalmente, ele dá notícia ruim, né? Ou toma medidas que não são tão populares no ano 1 e no ano 2. No ano 3 ou no ano 4, ele já está mais ali, o que eu tenho que fazer? Será que isso vai melhorar minha popularidade? Será que isso vai facilitar minha reeleição? Então, existe, obviamente, uma preocupação fiscal, né, do Brasil gastar muito mais do que deveria. E quando você tem um presidente, ou enfim, um governador, isso acontece em todas as esferas, querendo aumentar a popularidade implica-se em gastar mais, né? Então, essa é a minha preocupação para a eleição presidencial. Não faço ideia dos nomes que vão vir, mas a preocupação é muito mais com o que a gente está passando de fiscal e de pandemia. Walter, eleições como um todo, tá? Câmara, Senado, presidência da Câmara, presidência do Senado e 2022. Conte um pouquinho da sua visão. Bom, acho que começar pelo mais fácil, né? As eleições no Congresso parecem caminhar para uma base muito, muito favorável ao governo. Existe muito... De novo, né? Nós estamos hoje num momento em que as críticas e o pessimismo são muito grandes. Parte das críticas são justificadas, sim, às vezes por uma falta de tato político por parte do governo na comunicação. Isso criou
muito atrito, muitos inimigos à toa, desnecessariamente, mas quando a gente olhava para o começo de 2020, a gente falava que o governo tinha pouca articulação com o Congresso, não tinha uma base de apoio político, né? E com uma popularidade muito baixa. E o que se viu no final de 2020 foi uma guinada completa, né? E aí as pessoas falam, bom, mas o governo vai fazer acordo com o Centrão, não tem mais com quem fazer, né? Então, o que foi pedido ao governo, que era criar uma base política, essa base foi criada. A gente teve agora uma queda de popularidade muito ligada à gestão da pandemia, mas o que a gente percebe, especialmente quando olha para pesquisas, olhando para frente, é que o governo ainda tem uma base de apoio muito sólida. E isso acabou levando a Câmara e mesmo o Senado a se orientarem na direção de apoiar o governo. E isso gera, em minha opinião, um cenário político também positivo. Quando a gente olha para o crescimento de 2021, a Azequest espera que o nosso PIB cresça alguma coisa entre 3,5% e 4%. E quando a gente olha para 2022, o carrego desse crescimento deve trazer, no mínimo, um crescimento econômico entre 2,5% e 3%. Esses cenários não contemplam grandes reformas, são cenários de mais do mesmo. O governo não estoura o teto dos gastos, mas também não faz nenhuma reforma importante. No caso de reformas, esses cenários podem ser revistos para cima. Qual que é a grande conclusão disso tudo? Se eu sou o presidente da República e acho que esse ano o Brasil vai crescer entre 3,5% e 4%, e que ano que vem deve crescer algo em torno de 3%, eu ia ficar muito otimista com as minhas possibilidades de reeleição. E se eu tenho do meu lado o Paulo Guedes, o Roberto Campos Neto e toda a equipe econômica dizendo o seguinte, presidente, não aperta esse botão aqui, não atenda ao populismo, não atenda aos pedidos de estouro do teto dos gastos, porque se você fizer isso, você vai degringolar a economia, você vai ter uma desvalorização cambial adicional enorme, vai levar a uma grande abertura das taxas de juros, vai matar as perspectivas econômicas e o espírito animal, que é o desejo de investir do empresário, e você vai jogar a reeleição fora. Você vai criar uma crise. Eu ouviria esses conselhos e falaria, bom, se eu não fizer nenhuma besteira, com o crescimento econômico desse ano do outro, minha reeleição é muito provável. Eu não vou apertar aquele botão. Dá para garantir e ter certeza? Não. Mas tudo leva a crer, de novo, que os agentes são inteligentes e que sabem o que tem que fazer. Então, por mais que a gente não tenha um discurso muito sofisticado, quando outro dia o presidente disse o seguinte, o país está quebrado e eu não posso aumentar os gastos, porque se eu aumentar os gastos, eu vou aumentar o endividamento, eu confesso que é a primeira vez em 40 anos que eu ouvi um presidente brasileiro falar isso, que eu vou aumentar o endividamento. Então, parece ser um bom sinal. Então, eu acho que